Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos na carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Lembrando que serão 15 programas em que nos deteremos no estudo desse livro e logo em seguida mais 10 programas em que abordaremos a segunda carta escrita a Timóteo. Vamos então iniciar as nossas considerações sobre a primeira carta escrita a Timóteo. Primeiro consideremos a questão da introdução às cartas. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito são chamadas epístolas pastorais ou cartas pastorais. Estão associadas a 1º e 2º Coríntios porque todas elas tratam de questões eclesiológicas, isso é, questões da igreja. As cartas pastorais foram escritas para os seus auxiliares depois da sua primeira prisão em Roma, quando então Paulo viajava, provavelmente na sua 4ª viagem ao visitar a Espanha e muito provavelmente, conforme um autor muito importante, muito conhecido, John Stott, ele diz que provavelmente Paulo também chegou até a região da Grã-Bretanha. Então, Paulo deixou seus auxiliares em cidades estratégicas. Timóteo ele deixou em Éfeso e Tito em Creta. Para quê? Para que o desenvolvimento do Evangelho se consolidasse. A segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu quando já estava preso, agora pela segunda vez, lá em Roma, pouco antes de morrer. Mas essas duas primeiras cartas foram escritas durante esse período em que ele estava fazendo essa possível 4ª viagem. Essas cartas são denominadas pastorais porque são orientações pastorais do apóstolo Paulo aos seus companheiros de ministério que assumiriam maior responsabilidade logo depois da sua partida para estar com o Senhor. Em segundo lugar, consideremos a questão da autoria. Ao estudarmos sobre a autoria dos livros bíblicos, sempre temos tratado esse tema sobre 2 aspectos: evidências externas e evidências internas. Em relação às evidências externas, essas cartas foram omitidas do cânon de Marcion, provavelmente por serem cartas particulares e não por apresentarem questões doutrinárias. No cânon de Muratório, elas são apresentadas como escritos paulinos. Os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, apoiaram, confirmaram a autoria paulina. Mesmo os críticos mais conservadores demonstram que a evidência externa é tão forte quanto a dos outros escritos paulinos. Em relação às evidências internas, o próprio autor reivindica a autoria paulina. As referências pessoais são consistentes com aquilo que sabemos da biografia de Paulo. E deve-se notar que existe plena harmonia doutrinária entre as pastorais e as outras cartas de Paulo. A maneira mais ampla de tratar o assunto da administração da igreja harmoniza-se com referências anteriores e com a época da escrita daquelas cartas. A posição da crítica moderna em relação à autoria dessas cartas é dividida em 5 grupos. Existem aqueles que aceitam a autoria de Paulo. Temos também os que afirmam que são pseudônimos escritos entre 100 e 150, depois de Cristo, logicamente. Em terceiro lugar, temos um outro grupo que entende que foram discípulos de Paulo que ampliaram fragmentos genuínos alguns fragmentos escritos pelo apóstolo. Em quarto lugar, temos ainda outros que creem que o conteúdo é genuíno, mas a escrita foi feita por um amanuense. E em quinto lugar, temos aqueles críticos que não aceitam a autoria paulina com base em 4 argumentos. Que argumentos são esses? Quais são as razões para serem rejeitadas essas cartas como cartas genuinamente paulinas? Temos um argumento chamado argumento linguístico. É importante que você saiba disso porque quando você estiver lendo um outro comentário, quando você for conversar com alguém e alguém disser que Paulo não escreveu todas as cartas que nós entendemos que ele tem escrito, você pode ter condições de argumentar contrariamente. Então, esse argumento linguístico diz que nós temos nas pastorais muitas palavras que Paulo não usou nas outras cartas. É verdade, nós podemos concordar com isso, mas as diferenças se explicam
pelos assuntos também diferentes que são tratados nessa e nas demais cartas, e também pela própria idade de Paulo, ou ainda pela utilização de diferentes amanuenses. Um outro argumento daqueles que não aceitam a autoria paulina é o argumento cronológico. As pastorais, dizem eles, não se encaixam dentro do contexto histórico conhecido da vida de Paulo, relatado por Lucas no livro de Atos. E nós podemos responder esse argumento mostrando que não há nenhuma necessidade de se encaixar no contexto de Atos, uma vez que nós cremos, nós aceitamos que Paulo foi preso 2 vezes em Roma, sendo a primeira vez registrada em Atos 28 e a segunda vez registrada apenas na segunda carta a Timóteo. Além disso, em Filemão 22, Paulo demonstrou esperança e confiança da sua libertação. E em Filipenses 2:24, ele dá como certa a sua libertação, e a tradição cristã, através da carta de Clemente de Roma, ele escreveu aos Coríntios, esse Clemente, ele conta da ida de Paulo até as extremidades oeste do Império, confirmando então o desejo de Paulo, que queria visitar Espanha e outras regiões, conforme Romanos 15:28. Mas temos ainda um terceiro argumento daqueles que rejeitam a autoria paulina, que é o argumento eclesiástico. Dizem eles que a organização da igreja que se vê nas pastorais, ela é muito avançada, tendo uma hierarquia constituída por bispos, presbíteros e diáconos, sendo que Timóteo e Tito ocupariam uma posição ainda superior a esses líderes. Ora, responda-se a tal crítica ao se constatar que existe uma harmonia básica entre as passagens, como, por exemplo, Atos 14:23 e Efésios 4:11, Filipenses 1:11, e todo o conteúdo das pastorais. Por quê? Devemos considerar o desenvolvimento da igreja já no primeiro século. A igreja não ficou estagnada naquele padrão lá de Atos capítulo 6. Ela foi crescendo, e à medida que foi crescendo, foi precisando de uma maior organização. E por fim, esses que não aceitam a autoria paulina têm um argumento teológico. As pastorais, dizem eles, têm uma teologia diluída ou então muito baixa. Ora, responde-se tal crítica relembrando que Paulo tratava de problemas práticos da igreja e não de problemas teológicos. É importante também vermos o conteúdo de alguns textos onde vemos doutrinas como a de Jesus como único mediador, a inspiração da palavra de Deus e a justificação pela fé. Nós encontramos, por exemplo, uma passagem muito clara sobre justificação pela fé lá em Tito capítulo 2. Então, essas doutrinas são claramente mencionadas e são doutrinas que o apóstolo Paulo tinha abordado em outras de suas cartas. Muito bem, então, diante desses argumentos e das respostas a eles, é possível manter-se a convicção, a posição de que Paulo é o autor das 3 cartas. Em terceiro lugar, agora, consideramos a questão dos propósitos. Por que Paulo escreveu? Muito bem. Em primeiro lugar, as epístolas pastorais foram escritas para tratar do falso ensino que estava produzindo efeitos negativos nas novas igrejas. Em segundo lugar, ao que parece, as igrejas corriam mais perigo de ameaças interna do que de perseguição externa. Em terceiro lugar, Paulo incentivou seus colegas ministros a combater os perigos internos com um ensino sadio, dando um exemplo de vida santa e organizando as igrejas e preparando líderes para elas. Em quarto lugar, em relação aos propósitos, temos que lembrar que os problemas doutrinários encontrados na igreja fizeram com que Paulo, ao sair da prisão de Roma, lá de Atos 28, fosse a Colossos e a Éfeso. Como ele tinha previsto, lá em Atos capítulo 20, lobos ferozes tinham atacado a igreja e provavelmente 3 deles, Himeneu, Alexandre e Fileto, tiveram que ser advertidos severamente, disciplinados severamente. Depois de Paulo, Timóteo era um que estava responsável pela vida da igreja. Tito também. Então, em quinto lugar, uma quinta razão para Paulo ter escrito é que havia nas igrejas uma forte onda de legalismo judaizante. E essa prática exigiria do jovem ministro uma ação firme e corajosa.
Paulo também desejava, em sexto lugar, encorajar Timóteo e também a Tito a que ficassem firmes nas suas posições em relação à questão da salvação em Cristo. E em sétimo lugar, Paulo escreveu para ajudá-los na administração das igrejas, tanto de Éfeso como de Creta. Muito bem, agora podemos considerar em quarto lugar a questão do fundo histórico das cartas pastorais e as datas em que elas foram escritas. Ainda que várias tentativas sugiram um itinerário de Paulo e a ordem dos eventos ocorridos depois que ele saiu da prisão de Roma, isso é, da sua primeira prisão, onde ele ia alugar uma casa, conforme Atos 28, 16 até 31, é quase impossível definir-se qual foi o roteiro dessa quarta viagem. Mas é importante lembrarmos que não há dúvidas quanto à historicidade de vários eventos, pois conforme um pai da igreja chamado Eusébio, ele diz que Paulo se pôs novamente a caminho do ministério de pregação, porém as ordens dos eventos são apenas uma sugestão. Paulo, então, tinha sido liberto da primeira prisão, provavelmente entre 61 e 62. Como prometera, ele visitou vários lugares, Filipos, Colossos e Éfeso. Paulo deixou Tito em Creta, portanto ele passou por Creta também. Ele visitou a Macedônia, você se lembra das cartas aos Tessalonicenses, e dali ele enviou a primeira carta a Timóteo em 63 depois de Cristo. Deixou Timóteo em Éfeso, viajou conforme os seus planos iniciais para a Espanha e provavelmente, encaminhado pela Igreja Cristã de Roma, ele também esteve em outros lugares além da Espanha. Clemente de Roma, em sua carta enviada aos Coríntios, afirma que Paulo viajou até a fronteira oeste do Império. Talvez estivesse se referindo somente à Itália, mas uma alusão à Gália ou à Espanha ou até mesmo à Grã-Bretanha parece ser mais plausível. Manteve então Paulo a sua promessa de visitar Timóteo em Éfeso. Na volta, ele visitou a Troade, onde esteve com Carpo, deixando lá então a sua capa e os seus livros, isso é, os seus pergaminhos, conforme 2 Timóteo 4,13. Pode ter estado também em Corinto, onde Erasto ficou. Esteve depois em Mileto, e pensava passar o inverno em Nicópolis, conforme ele tinha escrito para Tito, capítulo 3, versículo 12. Mas ali ele foi preso novamente. E provavelmente Paulo encerra sua jornada nessa vida terrena, tendo sido morto, ele foi decapitado em Roma antes da morte de Nero, isso é, Nero morreu em 8 de junho de 68, portanto Paulo morreu antes dessa data, porque ele morreu sob Nero. Provavelmente, então, as cartas de Tito e a primeira Timóteo foram escritas por volta de 62, 63. Já a segunda carta a Timóteo provavelmente foi escrita entre 67 e 68, logo antes da sua morte. Consideremos agora, em quinto lugar, a questão da teologia. Essas cartas têm muitas características em comum. Diferente das outras cartas de Paulo, essas cartas escritas aos pastores Timóteo e a Tito são palavras pessoais de orientações práticas aos seus auxiliares. Esses que o substituiriam e a todos os outros apóstolos da primeira geração. Essa primeira carta a Timóteo desenvolve a teologia da igreja, isso é, a eclesiologia. A igreja precisava ser organizada para fazer o seu trabalho de modo eficiente. Os líderes da igreja deveriam proporcionar direção e capacitação à comunidade cristã para que ela pudesse desempenhar bem a sua missão, a sua tarefa, o seu serviço. A igreja deve ser uma coluna e um baluarte, uma guardiã da verdade. Portanto, a igreja precisa esforçar-se sempre para evitar as heresias e ensinar somente a verdade do Evangelho a todas as gerações. É importante relembrarmos o contra-argumento, a crítica que as pastorais sofrem em relação à questão teológica.
pois, como mencionamos, o apóstolo Paulo tratou nestas cartas de orientação das questões práticas da igreja, isso é, tratou dos problemas eclesiológicos. E comprovando o conteúdo teológico, podemos observar o conteúdo de várias passagens onde as doutrinas básicas da fé cristã são claramente mencionadas. A questão agora é considerarmos, em sexto lugar, a estrutura do texto. Nós vamos encontrar diversos temas dos mais interessantes nessa primeira carta. A responsabilidade do ministro de Deus contra a falsidade, a graça divina na presença da vida do ministro de Cristo, os requisitos necessários para o ministro de Cristo, o ministro de Cristo e a vida do homem que glorifica a Deus, o ministro de Cristo e as orientações para as mulheres cristãs, o ministro de Cristo e a grandiosidade de Deus, o ministro de Cristo deve prevenir-se contra a apostasia, enfim, nós temos vários assuntos dos mais interessantes e eu quero convidá-lo realmente para que você esteja me acompanhando. Esses temas são muito interessantes, são muito práticos e todos nós devemos dar atenção máxima a eles. Em sétimo lugar, então, consideremos a questão das peculiaridades. Essa carta poderia ser chamada de um manual do cuidado pastoral. Agora, Paulo demonstra estar na etapa final do seu ministério, está não muito preocupado em manter a sua lógica e a ordem na apresentação dos vários temas. Ele está se despedindo dos seus filhos Timóteo e Tito. As similaridades da primeira carta a Timóteo com Tito são marcantes. As duas têm orientações sobre como eles devem tratar os diversos tipos, os diversos grupos etários dentro da igreja. Percebe-se também uma dura luta contra a heresia gnóstico-intelectualista. E a declaração de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens refuta o conceito de mediadores angelicais. O jovem Timóteo é uma última consideração que devemos fazer, a consideração número 8. Timóteo tornou-se amigo íntimo e companheiro de Paulo, provavelmente se converteu mediante o ministério de Paulo na cidade de Listra, e ali então, logo depois, ele foi chamado para ser um missionário junto com Paulo. Segundo Atos, capítulo 16, ele foi chamado porque tinha um bom testemunho da sua região. O jovem Timóteo foi circuncidado a fim de não criar problemas durante a sua missão entre os judeus da diáspora. E a partir dali, então, ele se tornou um cooperador do apóstolo Paulo, um missionário junto com ele. Paulo se referiu a Timóteo como meu filho amado e fiel no Senhor. E Timóteo recebeu várias atribuições de cuidar de várias igrejas, Tessalônica, Corinto e Filipos. Timóteo colaborou com Paulo em várias cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filemão e Filipenses. Este é o jovem que recebeu esta bonita carta e esta importante carta de Paulo. Portanto, meu convite a você é que você me acompanhe em desvendar esses conselhos que Paulo vai dar ao jovem Timóteo. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.